Fala comigo, apostador. Seja todos muito bem-vindos ao ClashBet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 31 de julho de 2022, o nosso domingo, apostador. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube, beleza? Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Domingo amanhã, apostador, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando o nosso domingo de ClashBet pelo nossos primeiros prognósticos da França, um grande troféu aí da França entre Paris Saint-Germain versus Nantes, que tem início às 15 horas. É um mata-mata, lembrando que a equipe do PSG e o Nantes já se enfrentaram há bastante vezes nos históricos. E lembrando que a equipe do PSG vem de 6 vitórias consecutivas em sua sequência de jogos, vem a 13 jogos sem saber o que é derrota, ou seja, 13 jogos de invencibilidade. Em 7 dos últimos 8 jogos saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 7 jogos foi a primeira equipe a marcar e também venceu o primeiro tempo. E a equipe do FC Nantes, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols. E no confronto em geral, ambas as equipes nos últimos 5 jogos saíram mais que 2,5 gol. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu ambos marca. O Paris Saint-Germain vem a 3 confrontos sofrendo gol diante do Nantes. Em 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar. E o FC Nantes sofreu gol nos últimos 20 confrontos. O último confronto deu FC Nantes pelo um placar de 3-1. Acredito que pode bolar um belo revanche nessa partida. Apesar que o Mbappé não deve entrar em campo nessa partida, mas tem a dupla aí, Messi e Neymar, que deve fazer a diferença. Então, por esse retrospecto, vamos acreditar aí nesse back PSG. Casa vence, probabilidade 3-1. Casa. Vamos agora para a Bélgica, o jogo do Genk versus a equipe do Liège, que tem início às 8h30. Bom, a equipe do Genk atualmente é o 13º colocado, mas não vamos focar em classificação, é apenas a segunda rodada para essas equipes. E nos últimos confrontos entre eles, a equipe do Genk vem a 5 sem derrotas e a equipe do Liège sofreu gol nos últimos 4 confrontos. Em sequência individuais, a equipe do Genk em 4 dos últimos 5 jogos foi a primeira equipe a sofrer e saiu mais que 2,5 gol. E a equipe do Liège tem 6 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 6. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a sofrer. Em 4 de 5 perdeu o primeiro tempo. O Genk é uma equipe que vem de uma vitória aí no último confronto por um placar de 2-0. Para essa partida, acredito que o Genk não perca essa partida, é totalmente o favorito a vencer. Seria muito plausível aí estar pegando palpites casa vence. Probabilidade 2-0 ou 2-1 casa. Vamos agora para a Escócia, Premiership, o jogo do Celtic versus a Aberdeen, tem início às 12h30 da tarde. Lembrando que é início de temporada, não vamos focar em classificação, é a primeira rodada para essas equipes. E em 4 dos últimos 5 confrontos, saiu ambas as equipes marcam. A equipe do Celtic vem de 3 vitórias consecutivas nos últimos 3 confrontos, tem a 17 confrontos sem saber o que é derrotas, a 4 sofreu gol. Em 5 de 7 venceu o primeiro tempo e em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar gols. E a equipe do Aberdeen vem a 13 confrontos sofrendo gol diante do Celtic. Bom, nos últimos confrontos sequenciais individuais, a equipe do Celtic vem a 11 jogos sem derrotas. Em 6 de 7 saiu mais que 2,5 gol. Em 4 de 5 saiu ambos marca. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 7 venceu o primeiro tempo. E a equipe do Aberd vem a 5 jogos com 5 vitórias consecutivas, a 8 sem derrotas, a 4 sem sofrer gol. Em 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5 venceu o primeiro tempo. E a equipe do Celtic venceu os últimos 2 confrontos. Por esse retrospecto, mesmo a equipe do Aberd vindo bem aí com 5 vitórias consecutivas, a mais de 7 jogos de invencibilidade, ainda assim é muito improvável que consiga uma vitória diante dessa equipe do Celtic.
é uma equipe muito bem encaixada, principalmente atuando em seus domínios. É uma equipe que sempre costuma começar bem o campeonato. Por esse retrospecto, acredito em um jogo bastante pegado, mas também vejo plausível aí um jogo para o Celtic vencer essa partida e você sendo mais usado, ambas as equipes marcam. Probabilidade 2-1 casa. Continuando as nossas dicas de palpites de futebol, vamos para a Liga Profissional de Futebol da Argentina, o jogo do Racing versus Tigre, que tem início às 15h30. Na classificação, a equipe do Racing atualmente é o terceiro colocado, 18 pontos conquistados em 10 jogos disputados, marcou 16 gols, sofreu 8. Já a equipe do Tigre é o 18º colocado, em 10 jogos disputados, 12 pontos conquistados, 14 gols marcados, 14 gols sofridos. É o seguinte, a equipe do Racing é o melhor mandante da competição, primeiro colocado aí em 5 jogos disputados, até o momento tem 4 vitórias e um empate, está invicto na competição atuando em casa, marcou 11 gols, sofreu apenas um, 13 pontos conquistados. Enfrentam a equipe do Tigre, é muito fraca tecnicamente, atuando fora de casa, continua na 18ª colocação, em 5 jogos disputados, somando 3 derrotas, um empate e uma vitória, 7 gols marcados, 10 gols sofridos, 4 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, o Racing sofreu gol nos últimos 3, 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. Em sequência individual, o Racing vem a 6 jogos sem derrota, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. Já o Tigre, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 2,5 gols, e em 5 de 7 saiu ambas as equipes marcam. O último confronto deu Racing 2-1. Para essa partida, vamos com a dica casa com empate, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o Brasileirão Série A, o jogo do Atlético Paranaense versus São Paulo, que tem início às 16 horas. Bom, na classificação, o Paranaense é o quinto colocado em 19 jogos disputados, somando 31 pontos conquistados, 24 gols marcados, 20 gols sofridos, enfrenta o São Paulo na 10ª colocação em 19 jogos disputados, 26 pontos conquistados, 28 gols marcados, 24 gols sofridos. Já a equipe do Atlético Paranaense em casa, em 9 jogos disputados, vem fazendo a 7ª melhor campanha, somando 5 vitórias, 3 empates e uma derrota, 5 gols marcados, 8 gols sofridos, 18 pontos conquistados, enfrenta o São Paulo fora de casa, que vem fazendo a 11ª colocação aí, a 11ª campanha, atuando como visitante, em 10 jogos disputados, com apenas uma vitória, 7 empates e 2 derrotas, 11 gols marcados, 13 gols sofridos, somando uma média aí de pontuação de 10 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6 saiu menos que 5 cartões, em 7 de 9 menos que 3 gols na partida. O São Paulo vem a 5 jogos sem derrotas e nos últimos confrontos em geral, o Atlético Paranaense em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 5 cartões, mas isso não vem ao caso até o momento. E o São Paulo vem a 4 jogos sem derrotas, em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gols, saiu ambos marca, foi a primeira equipe a sofrer e o último confronto deu São Paulo 4-0. Bom, atuando em casa com o apoio da sua torcida, o Atlético tem um leve favoritismo a vencer essa partida. É uma equipe que não atuou bem diante do Flamengo pela Copa do Brasil, mas também não perdeu. Teve um empate técnico em 0-0. Então, acredito que será um jogo bastante equilibrado. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa com empate. Probabilidade 1-1. Jogo Internacional versus Atlético Mineiro, que tem início às 16 horas. A equipe do Internacional é o 7º colocado em 19 jogos disputados, com 30 pontos conquistados, 27 gols marcados, 20 gols sofridos. Enfrenta o Galo na 4ª colocação em 19 jogos disputados, com 32 pontos conquistados, 27 gols marcados, 20 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Inter, em 9 jogos disputados, é o 11º colocado, com 4 vitórias, 4 empates e uma derrota, 17 gols marcados, 11 gols sofridos, 16 pontos conquistados. O Galo fora de casa é o 5º colocado, em 9 jogos disputados, com 3 vitórias, 5 empates e uma derrota, 11 gols marcados, 10 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles,
Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. O Inter sofreu gol nos últimos 4 confrontos. O Atlético vem de 3 vitórias nos últimos 3 confrontos. Há 3 confrontos sem sofrer gol. Há 4 confrontos sem derrotas. Bom, em sequência individual, o Inter vem a 3 jogos sem vitória. E a equipe do Galo, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar gols. Nos últimos 2 confrontos deu Galo. Para essa partida, o Galo tem 2 pontos de vantagem diante do Internacional, que está na 7ª colocação. E também está atualmente aí a equipe do Galo a 7 pontos diante do Palmeiras, que é o atual líder, e inclusive atuou contra o Ceará. Vale ressaltar também que tanto a equipe do Galo como a equipe do Inter tem empate aí em número de gol marcado e em número de gol sofrido. Ambas as equipes marcou 27 gols e sofreram 20 no geral. E lembrando que a equipe do Galo aí ainda sonha com o título e ainda é possível aí com a Era Cuca, que é o atual campeão brasileiro e também da Copa do Brasil. Bom, para essa partida, vamos dar ânimo aí em um equilíbrio total, um fora com empate, probabilidade 1-0 ou 1-1 jogo. Vamos agora para a Dinamarca Superliga, o jogo do Viborgo versus o FC Copenhague, que tem início às 11 da manhã. Na classificação não temos muito o que observar. É início de temporada, é apenas a terceira rodada para essas equipes e nos últimos confrontos entre eles, em 7 de 8 saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. O Viborgo sofreu gol nos últimos 3 confrontos. Em 10 dele, a equipe do Copenhague vem sem derrotas. Em duelo individuais, ambas as equipes